Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um domingo pela manhã, dia 18 de outubro. Dando continuidade à exposição de aulas de Escola Bíblica Dominical na forma de tratar sobre assuntos da reforma, hoje falaremos sobre a reforma na Escócia. Abra sua Bíblia ou acompanhe-me na leitura de Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao verso de número 10. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, a título de introdução, eu quero dizer o seguinte: a igreja do Senhor Jesus, desde sempre, foi perseguida. E o início do presbiterianismo com John Knox na Escócia não foi diferente. Primeiro ponto da nossa exposição de hoje: povo sofredor de um Deus fiel. Ao longo da história, queridos, a igreja aprende e aprendeu, observando a Escritura, que o soberano Criador é também o Deus da providência e o Rei que governa em favor do seu povo. Ainda que os reis se levantem contra o Senhor e sua igreja, Deus, o Senhor do mundo e da igreja, e Senhor deles, no devido tempo se levanta, zomba e os confunde. Isso está na Bíblia, Salmo capítulo 2, versículos 2, 3 e 4. O verso 2 começa dizendo assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha o 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, a igreja sempre foi perseguida, mas ela tem que lembrar-se de que Deus reverte essa perseguição e depois trata dos perseguidores. Segundo ponto da nossa exposição, a reforma escocesa. Patrick Hamilton, que viveu em 1503, de 1503 a 1528, de linhagem real, e que estudou em Wittenberg, na Alemanha, e teve, portanto, contato com Lutero, passou a ensinar a justificação pela fé e se opor ao sistema papal. Ele foi queimado em 29 de fevereiro de 1528. Viveu pouco tempo, mas o pouco tempo que viveu, depois de aprender com Lutero que o justo vive pela fé, passou a pregar isso, foi perseguido pela rainha, pelo rei, lá na Escócia, e morreu. George Wishart viveu entre 1513 e 1546, foi um notável pregador. Ele estudou na Suíça, teve contato com as ideias de Eurico Zwinglio, que era contemporâneo de Calvino, e foi executado no dia 1º de março de 1546, também por conta da intolerância da religião oficial do Estado, da rainha e do rei daquela época, que era o catolicismo, por ele pregar a favor da justificação pela fé e com princípios calvinistas. Esses dois mártires, o Hamilton e o Wishart, foram decisivos para a adoção do presbiterianismo como religião oficial da Escócia e muito influenciaram o grande líder escocês John Knox, líder também do protestantismo na Escócia. Terceiro ponto, houve um período de grande turbulência. Quando a reforma começou na Escócia, Henrique VIII era rei da Inglaterra e ele tinha rompido com Roma e por conta disso criou a Igreja Anglicana, tornando-se seu chefe supremo. A Escócia, ela tornou-se independente da Inglaterra em 1328.
Aí a Inglaterra passou a reconhecer o trono de Robert de Bruce. Tem um filme estrelado por Mel Gibson que conta um pouco dessa revolução bélica escocesa para se libertar do jugo da Inglaterra. E fala um pouco de Robert de Bruce. Se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir. É bastante interessante. Em quarto lugar, nós temos que a reforma se fez ouvir. Nos dias de Knox, a fé reformada recebeu na Escócia o nome de presbiterianismo, em função do seu sistema de governo, que era adotado a partir do Novo Testamento, e também do pastoreio da igreja, que cabe a um conselho de presbíteros e não a outra forma. Nós temos 4 formas de governo eclesiásticas. Primeiro, o que nós podemos chamar de governo episcopal, onde um bispo manda numa região, uma determinada região geográfica. Então ele manda em todas as igrejas e nos pastores que estão subordinados a ele. O segundo tipo de governo é o que é chamado de governo congregacional. O próprio nome já diz, congregacional, ou seja, a congregação, a igreja em assembleia. Só um instantinho, um exemplo de governo episcopal, igreja metodista e várias igrejas neopentecostais, onde você tem na posição do bispo da região, aquele que manda na igreja. O outro é o governo congregacional, a congregação reunida em assembleia decide os rumos da igreja, um exemplo, Igreja Batista. Depois nós temos o governo monárquico, que é quando um apenas manda na igreja. O exemplo é a Igreja Católica Romana, onde o Papa é soberano na igreja. O quarto tipo de governo eclesiástico é o governo presbiteriano, onde presbíteros, da palavra presbiteros, o governo do mais maduro, do mais ancião, o governo do mais experiente, é um grupo de pessoas esse grupo é eleito pelos seus pares, pelos membros da igreja, para os representar e formam o conselho que governa a igreja juntamente com o pastor. O pastor, na visão de Calvino, é o presbítero docente, aquele que ensina, que prega, e, na visão de Calvino, os outros presbíteros são presbíteros regentes, os que governam a igreja. Docente e regente se juntam para governar. O Knox instituiu isso lá na Escócia. Ele era de origem pobre, mas ele dedicou sua vida e carreira à vida eclesiástica. Ele estudou na Universidade de St. Andrews, foi ordenado ministro em 1536. Foi perseguido, refugiou-se na Inglaterra, depois foi para Frankfurt, na Alemanha, onde ele foi pastor de uma congregação de exilados. Em 1557, nobres escoceses firmaram o que foi conhecido como Pacto de Edimburgo, que estabeleceu a fé reformada na Escócia. Knox retornou do exílio em 1557 para Genebra, na Suíça. E teve um embate com a rainha, que é o quinto ponto da nossa exposição. Maria Stuart, que era a rainha naquela época na Inglaterra, na Escócia, ela foi educada na França católica, se casou com um monarca francês, mas ela enviuvou. Retornou para a Escócia em 1561, 4 anos depois do Pacto de Edimburgo. Mas a Stuart era jovem, ela era bonita, ela era inteligente, ela era ambiciosa, e ela empreendeu todos os esforços possíveis e imagináveis para recompor a fé católica na Escócia, e teve em Knox um grande opositor. Ela mandou prender Knox e mandou matar Knox. Knox morreu em 1572, queimado em praça pública. A igreja presbiteriana já estava firmemente estabelecida na Escócia, com governo e teologia segundo a Bíblia, como foi ensinada pelos calvinistas. Em 1690, quase 100 anos depois, mais de 100 anos depois, definitivamente,
o presbiterianismo estava totalmente consolidado e instalado na Escócia. A igreja brasileira, e em geral, né, e o presbiterianismo em particular, devem muito a Knox. Queridos, o que a gente pode aprender, tirar daqui de conclusão? Duas coisas. Primeiro, que por mais que se levante opositores à obra do Senhor, a obra sendo do Senhor, ela persevera e Deus preserva. Ainda que, infelizmente, alguns dos servos de Deus sejam perseguidos, sejam mortos, a obra do Senhor sempre prevalece. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar, porque foi o que aconteceu lá na Escócia. A Escócia se tornou calvinista, mas para isso, algumas pessoas morreram. Eu citei aqui pelo menos 3 deles, que morreram porque pregavam uma fé com base na palavra de Deus, cuja salvação está em Cristo, pela fé, e não em obras, como a igreja pregava e insiste em pregar ainda hoje. A segunda lição que nós podemos extrair é que não se pode calar a palavra de Deus. Ela é perseguida, os pregadores podem ser mortos, como vários foram e são, e alguns ainda serão, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Isso Isaías diz. A palavra de Deus nunca retorna sem produzir o seu fruto. E nós que estamos aqui hoje, como disse um grande pensador do passado, se eu enxergo longe é porque me apoio sobre grandes ombros de grandes homens. Nós chegamos até aqui porque homens como Knox pregaram a palavra de Deus de maneira séria e objetiva. Que esse seja o nosso compromisso também, porque nós somos a igreja existirá amanhã em função de nós aqui hoje. Deus nos abençoe com paz. Fique com o seu coração confortado e consolado pelo Espírito Santo. Tchau, gente!